vocês que estão trabalhando com a banca VUNESP para a prova, não é verdade? Então, por essa razão, eu escolhi 10 questões VUNESP para discutirmos o jeito de essa banca cobrar de vocês a gramática da língua portuguesa ou, de uma forma mais ampla, a língua portuguesa. Vamos lá? Bom, minha gente, correção de questões, né? Só falta irmos a ela. Vamos. Questão de número 1. De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa correta quanto à pontuação e à regência. Em primeiro lugar, minha gente, é muito importante que nós percebamos sobre o que nós estamos sendo cobrados. E isso tem que ficar claro no enunciado. Se não estiver claro no enunciado, gente, é questão de pensarmos em anular uma questão. E vejam este enunciado. De acordo com a norma padrão, isto é, com as regras, em relação à pontuação e à regência. Então, nós vamos focar isto, pontuação e regência. Caso exista um erro de colocação pronominal, de correlação verbal, não nos importa. Nós temos que observar pontuação e regência. Vamos ver se é verdade? Claro que vamos. Então, voltando à questão de número 1, que está nos cobrando pontuação e regência, nós percebemos o período é o mesmo. E nós temos ali, cabe lembrar de que, eu estou percebendo diferenças no tratamento em relação ao verbo lembrar em termos de regência. Vejam, lembrar que, lembrar de que. Então vamos conversar sobre o verbo lembrar, assim como o verbo esquecer. Tudo que eu falar com vocês sobre o verbo lembrar, também aplicamos ao verbo esquecer. Quando ele aparecer como acontece na letra A, lembrar que, na letra C, na letra D, sem reger a preposição, lembrar algo, certo? Ele é um verbo transitivo direto. Mas é possível, então não cobra preposição, não rege, perfeito. Mas é possível eu trabalhar o verbo lembrar com o pronome, de acordo com o sujeito. Eu me lembro, tu te lembras. Quando o verbo lembrar for transitivo direto, sem preposição, ele é sem o pronome. Quando ele for transitivo direto com preposição de, lembrar-se de, esquecer-se de, ele rege a preposição de. Até aqui, as duas construções aparentemente corretas, mas vamos mais. Cabe lembrar que, cabe lembrar-se de que, quer com a preposição, quer sem ela, o verbo lembrar está associado à conjunção integrante que. Determinados verbos, ao serem falados, carregam consigo a palavra que. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Eles perceberam que algo estava errado. Quando a palavra que aparecer integrando-se ao verbo, completando-se nele, ela é considerada conjunção integrante. A palavra que é conjunção integrante nesse momento. E vai iniciar uma oração, que vocês já viram que tratar-se da subordinada substantiva. Só que existe um detalhe em relação à pontuação, que é não podemos separar a conjunção integrante que da oração que ela inicia. Então, a vírgula que aparece ali, na letra A, lembrar que, vírgula. A vírgula que aparece na letra C, lembrar que, vírgula. Na letra D, cabe lembrar, vírgula, que. Separou-se o verbo da conjunção que se integra a ele. Então, também está errado. Cabe lembrar de que. Em relação ao verbo lembrar, a única
Aliás, duas colocações estão corretas. A da letra C, lembrar que. Vejam que a vírgula, ela veio após o que, certo? Mas há uma diferença entre a vírgula da letra A e a vírgula da letra C. Vamos ver qual é? Letra A, cabe lembrar que, vírgula, a ausência dos estímulos. Então, aqui sim, houve uma separação da conjunção integrante que da oração que ela inicia. Na letra C, percebam que, ao longo dos anos, trata-se de um adjunto adverbial extenso, 1, 2, 3, 4 palavras, deslocado, que saiu da sua ordem natural, que é ao final da oração. Consequentemente, o isolamento é obrigatório. Cabe lembrar que, vírgula obrigatória, ao longo dos anos, vírgula obrigatória, uma das razões do fracasso, etc, etc. Aí, então vejo que a pontuação está correta. Trabalhou-se o verbo lembrar sem a pontuação, sem a preposição, sem o pronome. Cabe lembrar que, quando eu vou à letra E, cabe lembrar de que, vejam, a mesma locução, a locução adverbial, o mesmo adjunto adverbial deslocado, ele não está isolado, porque a vírgula aparece só ao final dele, então não isolou. Isolar é, ao início, cabe lembrar de que, vírgula, ao longo dos anos, vírgula. Estaria também correta caso existisse uma vírgula a mais. Como ela não ocorre, a única correta é a letra C. Ficou claro, minha gente? Então, a pontuação e a regência agora aqui do verbo lembrar. Lembrem-se disso, ou lembrem isso. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão de número 2. Será ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação fácil. Os sindicatos da categoria já se mobilizam contra o texto. No trecho acima, a conjunção e o advérbio destacados estabelecem no período, respectivamente, relações de sentido de. Minha gente, então, vamos lembrar uma coisa. Tanto a preposição, a conjunção, o advérbio, transmitem uma ideia. As conjunções, de acordo com a ideia, é classificação. As preposições não têm uma classificação específica de acordo com a ideia, mas carregam uma ideia. Elas trazem uma carga semântica de significado. Então, quando eu olho a palavra entretanto, será ingenuidade, entretanto, contar com uma avaliação fácil. Que ideia esse entretanto está transmitindo a vocês? Perfeito, gente. Veja, vamos às possibilidades: explicação, oposição, conclusão. De novo, a oposição e a conclusão novamente. Então, nós temos aqui 3 possibilidades: explicação, oposição e conclusão. Qual dessas vocês escolhem para a ideia de entretanto? Eu acho que está fácil percebermos que é de oposição. Não é uma explicação e nem uma conclusão. Então, é a oposição. Vamos lá. Os sindicatos da categoria já se mobilizam contra o texto. Gente, também, acredito, não trouxe muita dificuldade a vocês retirarem da palavra já, do advérbio já, a ideia de tempo. Se eu tenho, respectivamente, as ideias de oposição e tempo, eu fico com a alternativa D. Conferiu? Perfeito, minha gente. Vamos continuando. Terceira. Assinale a alternativa em que o pronome está empregado em conformidade com a norma padrão. Como eu disse a vocês, é importante que percebamos o que está sendo cobrado da gente. Então, veja, o emprego do pronome. E quando nós olhamos as alternativas, nós percebemos que nas 5,
eles trabalharam com pronomes relativos. Onde, o que, o cujo, o qual, o aonde. E quando falamos em pronomes relativos, é muito importante lembrarmos que dois possuem um momento obrigatório para ser empregado. Em primeiríssimo lugar, observem se existe a ideia entre dois substantivos, a ideia de posse. O menino, a mãe do menino chegou atrasada à reunião. Não dá para nós percebermos que o menino tem uma mãe, é a mãe do menino? Quando existir entre dois substantivos a ideia de possuidor e de coisa possuída, tem que ser, e só pode ser o cujo. Lembrando que o cujo vai sempre concordar em gênero e em número com o substantivo posterior a ele. Voltemos ao período. A dispensa de servidores onde o desempenho é suficiente. Não dá para percebermos que esses servidores têm um desempenho, trata-se do desempenho dos servidores. Então, se existe essa ideia, esqueçam qualquer outra possibilidade. Tem que ser e só pode ser o cujo. A dispensa dos servidores e o cujo sempre concordando com o substantivo após ele, que é o substantivo masculino singular, desempenho. Então, a dispensa dos servidores cujo desempenho é insuficiente, etc, etc. Então, só cabe aqui a letra C. Eu disse a vocês que dois pronomes relativos têm um momento específico de ser trabalhado. O cujo, quando existir essa ideia de possuidor e coisa possuída, e o onde. Para nós empregarmos o onde, obrigatoriamente ele tem que estar se referindo à ideia de lugar, espaço físico, que não é o que está acontecendo na alternativa A, porque a dispensa dos servidores onde o desempenho, cadê o lugar? E a letra E, a dispensa dos servidores aonde o desempenho. Então, por isso ele está errado. E a letra B está errada porque não foi usado obrigatoriamente o relativo cujo. Sempre concordando em gênero e número com o substantivo após ele. E como ele já concorda em gênero e número, por isso não podemos usar artigos após ele. Porque a função que o artigo viria a exercer, a dispensa dos servidores cujo o desempenho, é erro porque o cujo já está mostrando que o substantivo após ele é masculino singular. Porque se fosse a facilidade, seria cuja facilidade. Se fosse desempenhos, cujos desempenhos. Por isso é que é erro usarmos artigos após o cujo. Mas em primeiríssimo lugar, percebo se é momento obrigatório de cujo. Então, questão 3, letra C. Continuando, minha gente. Questão 4. Vislumbra-se agora uma possibilidade de avanço. Considere a oração acima e assinale a alternativa, em que a concordância do sujeito com o verbo ocorre pelo mesmo motivo que na oração transcrita. Vislumbra-se agora uma possibilidade de avanço, em que a palavra se é pronome passivador. Então, nós temos que procurar por uma alternativa em que a palavra se associa-se ao verbo também funcionando como pronome passivador. Então, vamos lembrar que para que isso ocorra, a palavra se una-se a um verbo na função de pronome passivador, é preciso que o verbo seja ou transitivo direto, aluga-se sala, ou transitivo direto e indireto, ofereceram-se balas para as crianças. E isso é importante verificarmos a palavra ser com pronome passivador pelas consequências que ela provoca. Se é pronome passivador, evidentemente a oração está na voz passiva sintética. Então o sujeito, se é voz passiva, ele apenas recebe ação. E este sujeito que apenas recebe ação, necessariamente tem que estar escrito na oração,
sempre vai ser um sujeito expresso. E o verbo obrigatoriamente concorda com ele. Então, procuremos a alternativa em que a palavra ser, ao se associar ao verbo, também é um pronome passivador, obrigando o verbo a concordar com o sujeito. Observa-se certo mal-estar entre os convidados da festa. Ora, quem observa, observa algo, observa alguém. É um verbo transitivo direto. Então, é a letra A. E o sujeito não tem que estar escrito na oração. Observa-se corresponde a é observado. E é observado ou observa-se refere-se ao quê? Certo mal-estar entre os convidados da festa é observado. É a letra A. Vejamos a letra B. Certamente trata-se de uma festa, etc, etc. Ora, trata-se de. Tratar-se de quê? Se o verbo é transitivo indireto, não pode ser pronome passivador. É índice de indeterminação do sujeito. E nós estamos atrás do pronome passivador. Opuseram-se à ideia. Quem se opõe a algo ou a alguém. Também transitivo indireto, também índice de determinação. Em tempos passados, vivia-se com tranquilidade por aqui. Esse vivia é um verbo intransitivo. A palavra ser continua sendo índice de indeterminação. Vão-se os dedos sem os anéis dos tempos de glória. Gente, o verbo ir é um verbo intransitivo. E a palavra ser aqui, ela tem uma característica curiosa. Vocês concordam com que eu possa apenas dizer vão os dedos sem os anéis dos tempos de glória? A palavra ser, neste momento, ela funciona como partícula expletiva ou de realce. Isto é, está aí para embelezar, enfeitar, mas pode perfeitamente ser retirado sem ser retirada a partícula C, sem comprometer a estrutura da oração, o sentido dela. Vão os dedos sem os anéis, etc. Os dedos vão. Então nós estamos atrás da partícula A passivadora, pronome passivador que está na letra A. Ficou claro, minha gente? Então, nós vamos continuando. Questão de número 5. Tampouco se deve imaginar, etc, etc, etc. Gente, em primeiríssimo lugar, porque a alternativa, vejam, essa questão ela está nos cobrando a alternativa em que a frase tampouco se deve imaginar que basta uma lei para alterar o status quo. Esse período, essa frase está reescrita de acordo com a norma padrão de colocação pronominal e tem sentido compatível com o original. E nessa questão, eu encontrei uma pegadinha que está na palavra tampouco. Porque observe que ela aparece redigida. Ela aparece redigida no texto com M e tudo junto, mas na alternativa A aparece separada e com aotil. Tampouco pode ter duas grafias. Só que, ao mudar a grafia, ela muda o significado. Tampouco, tudo junto, como aparece no enunciado, no período, e com M, significa também não. Não foi à escola, tampouco estudou em casa. Não foi à escola e também não estudou em casa. Agora, o tampouco separado e coatil opõe-se a muito. É tão pouco que eu quero da vida, apenas paz. Eu poderia querer muito mais, não é verdade? Então, a palavra tampouco com redação diferente comprometeu o sentido. Não está mais com a mesma ideia da anterior. E ela, em termos de colocação pronominal, tudo bem. Porque o nem aqui, ele não está, não é uma atração obrigatória. Podemos segui-la ou não. Nem se imagine ou nem imagine-se. Na letra B, não se deve imaginar.
também. Bom, vamos lá. Esse que basta uma lei para alterar o status quo. A ideia para vocês bate com a de cima? Sim, bate, não é verdade? E não se deve imaginar. Eu estou aqui trabalhando com uma locução verbal. E existe uma palavra de atração. Só que por ser uma locução verbal, essa atração não é obrigatória, não é necessariamente obrigatória para a prótese. Eu posso trazê-la para a frente do verbo auxiliar, que é o que está acontecendo, ou deixá-la após o verbo principal. Não deve imaginar-se também, etc, etc. Então, aquela que mantém correção de sentido e de colocação pronominal é a letra B. Vamos ver a letra C. Já de cara, né, a gente não aceita. Por quê? Porque foi ferida a regra primeira da colocação pronominal, que determina: não se inicia orações com pronomes oblíquos, e eles começaram. Então, já daí, eu já sei que está errado, porque eu tenho que ter duas correções, né? Não se deve imaginar o quanto uma lei pode alterar o status quo. O erro da colocação pronominal já comprometeu direto a letra C. Deve-se imaginar que uma lei basta, muito menos. Gente, aqui, quando não existe palavra de atração, e nós tivermos uma locução verbal como temos na letra D, eu posso colocar onde eu bem entender. Neste caso da letra D, eu não vou poder colocar antes do auxiliar, porque estaria iniciando a oração, ferindo a regra primeira. Mas se eu trouxer para dentro da locução, vai estar correta. E ao final do verbo principal, deve imaginar-se que uma lei basta. Só que o muito menos comprometeu por causa do sentido. Então, não pode ser a D. E não deve se imaginar, observem aqui, eu tenho uma locução verbal, mas tenho uma palavra de atração. Então, ou antes do auxiliar, não se deve imaginar, como está lá na letra B, desculpem, ou após o principal, não deve imaginar-se. A correta é a letra B de bola. Conferiu? Então vamos continuar. Gente, em conformidade com a norma padrão, a lacuna da frase título da charge deve ser preenchida com: na véspera do dia da criança, escola da Rocinha continua fechada e um espaço em branco. A criança está exultante. Oba! Já a professora, uma senhora, acredito, né? Professora, de qualquer forma, está repreendendo. Perdão, não é professora não. Se a escola está fechada, é provavelmente a mãe da criança, né? Juquinha, ai, ai, ai. De acordo com este quadro que nós temos, como é que vocês completariam? Por que as pessoas sentem-se inseguras? Minha gente, esse porquê, ao ser usado aí, viria a dar a causa de a criança a causa de as escolas continuarem fechadas. Logo, vai iniciar uma oração, é uma conjunção. E a palavra porquê, quando conjunção, tem que ser redigida junto. Então, a redação da palavra porquê está errada. E além disso, as pessoas sentem-se. Não, as pessoas sentem-se inseguras. Na letra B, devido ao sentimento de insegurança. Ora, o adjetivo devido. Aquilo que é devido a algo ou a alguém. O termo devido rege, exige a preposição a, que não foi obedecida. Então está errado. Letra C, porque, vejo que a grafia está correta, mas existe pessoas
Não, existem pessoas, o sujeito está no plural. Pessoas existem, pessoas muito inseguras existem. Então, erro de concordância verbal, mas não está correto. Na letra D, de novo, a grafia do porquê. Veja que a concordância verbal agora está perfeita. As pessoas continuam, tanto a concordância verbal quanto a nominal, inseguras. Letra E, devido à insegurança. Se existe aqui o acento indicador da classe, é porque existiram dois As. Com certeza, a preposição regida pelo devido. E o outro, o artigo, que por estar se referindo a um substantivo feminino. Se eu tenho dois As, ocorre crase. Logo, a única que apresenta uma redação totalmente correta é a letra E. Confere? Então, vamos à frente. É correto concluir ainda em cima da charge à vista dos elementos verbais e não verbais. Então, aquilo que está escrito e aquilo que está desenhado, permitindo-nos uma conclusão. De acordo com essa charge, sabendo como ela termina, aqui é uma questão de interpretação de texto. Não só, como está dizendo, daquilo que está escrito, daquilo que eu posso subentender pela alegria da criança e pelo dedo apontando aí, ai, 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 ai. E eu também acredito que não deva ser difícil para vocês perceberem que isso se deva a quê? O comportamento do garoto não incomoda a mulher? Claro que incomoda. Ai, ai, ai. O garoto demonstra alegria exagerada, o que faz com que a mulher reaja com tristeza? A mim não parece que ela está triste, não. Ela está aborrecida com o garoto, está chamando a atenção dele. A mulher e o garoto ignoram o fechamento da escola. Não, o garoto está alegre porque sabe que não vai ter aula. A mulher reage à manifestação do garoto, expressando contrariedade e repreendendo. Aqui sim, tem tudo a ver com o que nós estamos vendo. Confere? E a letra E, o garoto se mostra animado com a notícia, mas a mulher evita expressar uma reação. Não, ela reagiu. Juquinha, ai, ai, ai. Então é a letra D. Não há o que nós discutimos, certo? Vamos continuar. Oitava, vocês têm um texto grande. E aqui nós temos a grafia de 4 palavras. Como o nosso tempo não é muito grande, o texto é, mas o nosso tempo não, vamos lá. Afim junto. Afim junto é quando existe a ideia de afinidade, certo? Suas ideias são afins das minhas. Temos afinidades, temos afinidade de opinião. E afim separado é a ideia de finalidade. Se eu vou ao texto, eu percebo que a ideia que queremos expressar é a de finalidade, certo? A fim de garantir a privacidade. E se é a ideia de finalidade, tem que ser separado. Então, C, D ou E. Agora, minha gente, o substantivo cidadão só tem uma grafia. O plural de cidadão só existe uma forma, que é cidadãos. Então, afim separado, cidadãos, possíveis. Todas têm a mesma. E coalizão. A grafia de coalizão é com Z. Logo, letra C. Certo? Então, continuando. Questão 9. Assinale a alternativa em que os verbos estão corretamente flexionados de acordo com a norma padrão. E aqui, minha gente, nós vamos falar o seguinte. Essa questão envolve a chamada correlação verbal. O que é isso? A um tempo verbal corresponde um outro. E se vocês observarem, em todas as alternativas nós temos a forma verbal, o verbo estar está no pretérito imperfeito do subjuntivo, estivesse. Ao pretérito imperfeito do subjuntivo, estivesse, corresponde o futuro do pretérito do indicativo. Eu falaria com ele se soubesse. Ele viria se tivesse tempo.
E quando eu observo as 5 alternativas, eu verifico que o verbo quebrar, que está se correlacionando com o verbo estar, só está no futuro do pretérito do indicativo na letra C. Miguel quebraria a sua cara se estivesse aqui. A única que mantém a correlação verbal entre esses dois verbos é a letra C. Então eu vou deduzir que o resto deva estar correto também. Vamos lá. Mas quando ele estiver aqui, garanto que você não deixará o passarinho fugir. Perfeito. Isso é correlação verbal. A um tempo verbal corresponde um outro. E essa correlação é a mais cobrada em provas, viu, gente? Futuro do pretérito e o pretérito imperfeito. Futuro do pretérito indicativo e o pretérito imperfeito subjuntivo. Não esqueçam. Uma dica. Pretérito imperfeito subjuntivo sempre com 2 S. Estivesse, falasse, levasse, sempre com 2 S. Então vamos agora para a nossa última questão. Assinale a alternativa em que estão destacados, respectivamente, um adjetivo e uma locução adjetiva. Ora, quer adjetivo, quer locução adjetiva, vai ter que exercer a mesma função. Qual? Atribuir a um substantivo, que é a função do adjetivo ou da locução adjetiva, atribuir ao substantivo uma característica, ou por meio de uma qualidade, ou por meio de uma cor. As duas têm que estar fazendo isso. E quando eu vou a elas, eu percebo que a única alternativa em que os dois termos em destaque refere-se ao substantivo caracterizando é a letra D, para aprender nomes feios, caracterizando o substantivo nomes. O risinho malévolo dos Guimarães, caracterizando o substantivo risinho. Se nós formos às outras, nós vemos que elas estão exercendo funções distintas. Às vezes, locução adjetiva, como na letra A do pássaro, é locução adjetiva de fuga, mas alto não é adjetivo do verbo. Por isso que a alternativa correta é a letra D, certo? O adjetivo, a locução adjetiva, caracterizam um substantivo por meio de uma qualidade ou de uma cor. E com isso, nós chegamos ao final. Eu desejo a vocês muito sucesso no estudo. E trabalhem sempre exercícios da banca para vocês pegarem essas manhas que elas têm. E vocês vão perceber que determinadas cobranças, elas se repetem. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e muito sucesso!